A paz do Senhor, primários. Tudo bem? Tia Lise aqui para mais uma aula da EBD, lição de número 10. Jesus acalma a tempestade. Eu quero dizer para vocês, crianças, que eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês nessa aula da EBD. E eu quero começar fazendo um convite para vocês, na verdade, fazer um pedido a vocês, que vocês compartilhem essa aula. Além de curtir o nosso vídeo aqui da aula, que vocês compartilhem essa aula com os seus amigos, com os seus vizinhos, com seus colegas de escola, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Então, eu peço a vocês que compartilhem esse link com mais crianças, para que várias outras crianças possam também ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Então, vamos começar orando. Vamos orar juntos. Eu quero que vocês orem comigo. Não fiquem aí parados enquanto a tia ora. Vamos orar com a tia juntinhos, tá? Para a gente começar a nossa aula de hoje. Vamos orar. Senhor Jesus, eterno Pai, eu te louvo, ó Deus, por essa EBD, meu Deus. Eu te agradeço por esse domingo, ó Deus, o dia do Senhor, ó Pai. Eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor nos dê uma aula abençoada, meu Deus. Alcance com a sua palavra a cada uma das crianças, a cada pessoa que vai assistir essa aula, ó Deus. Eu já te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer, meu Deus, através da sua palavra, Pai. Eu te louvo, meu Deus. Eu já te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém, crianças? Bom, nós vamos falar agora inicialmente do nosso textuário. Vamos lá? Vocês já estão com a revista aí? Prepara a revista, caderninho de oração e a oferta para essa aula, hein? Então vamos lá do nosso textuário. Bom, esse é o cartaz do nosso textuário. Mas, tia, o textuário não está escrito aqui. Não está. Eu preparei uma charada para a gente descobrir o textuário de hoje. Para começar, o nosso textuário tem várias interrogações. Isso significa que é uma pergunta o nosso textuário. E tem esse bonequinho, tem um vento, tem um mar ou um lago com um barquinho e tem a palavra obedecem. O que vocês acham que é o nosso textuário de hoje? Bom, o nosso textuário de hoje é: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? É uma pergunta. Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Esse textuário está lá em Marcos 4:41. Na revista de vocês está assim: que homem é este que manda até o vento e nas ondas e no mar? Quem é esse? Então, nessa aula, nós vamos aprender quem é esse que até o vento e o mar obedecem. Quem é esse que controla todas essas coisas? Nessa aula de hoje, nós vamos descobrir quem é esse que até o vento e o mar obedecem. Marcos 4:41. Amém, crianças? Bom, nesse momento, eu quero fazer a nossa oração do caderninho. Eu peço que vocês estejam com ele em mãos, a oração do caderninho. Dia 7 de junho, nós vamos ler os Salmos 7, versículo 10. Deus protege os que têm o coração correto. Deus é o meu escudo, ele salva os que têm o coração reto. Esse é o verso de Salmos. E a nossa oração é: Senhor, nos livra e protege onde quer que nós formos. Essa oração desse caderninho de hoje casa perfeitamente com a nossa lição de hoje. Olha como Deus é bom. E o nosso país, o país que nós vamos orar hoje, é a Líbia. E eu quero falar com vocês sobre a Líbia porque da igreja perseguida, lá do Portas Abertas, existe um ranking, que é uma lista dos países que são perseguidos. E a Líbia ela está em 4º lugar no ranking de perseguição. As pessoas lá, os cristãos, são perseguidos lá na Líbia, o 4º país mais perseguido. E eu estava lendo a respeito e lá estava dizendo que do ano passado, do ano de 2019, para 2020, a perseguição contra os cristãos aumentou na Líbia. Mais notícias sobre violência contra cristãos se soube de mais violência, de mais perseguição sobre os nossos irmãos da Líbia. Então nós vamos orar pelas crianças da Líbia e pelos irmãos da Líbia, para que Deus os guarde, para que Deus cuide deles, para que Deus sustente a cada um deles naquele lugar. São nossos irmãos em Cristo. Vamos orar?
Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, nos livre, meu Deus, e nos proteja, onde quer que nós fomos, Senhor. Nós te pedimos também, meu Deus, que o Senhor proteja as crianças, meu Deus, da perseguição lá na Líbia, ó Deus. O Senhor sabe o que eles passam lá, Senhor. Guarda-os de todo mal, sustenta-os, ó Deus, no nome de Jesus. Que elas tenham esperança, ó Deus, no Senhor. Livra elas das maldades e das dores causadas por homens tão maus, ó Deus. Nós te pedimos, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus. Seja com eles no nome santo de Jesus. Amém. Amém? E agora, crianças, nós vamos ofertar a Deus com alegria, com prazer, gratos a Deus, porque tudo Ele nos dá, Ele que cuida de nós, Ele que nos dá o sustento. Então, com um coração grato ao Senhor, agora nós vamos ofertar. Prepara aí a sua oferta, eu já estou com a minha oferta aqui. Nós vamos adorar o Senhor com a música Jesus Pode Tudo, do Minha Vida é uma Viagem. Eu quero vocês cantando junto comigo e vamos ofertar. Você pode ofertar através da conta bancária da igreja, do PicPay, ou você pode guardar num cofrinho aí na sua casa e quando você vier ao culto, você trazer a sua oferta. O importante é você não deixar de ofertar na casa do Senhor. É motivo de muita gratidão e de grande bênção nós ofertarmos a Deus com um coração grato. Amém? Então vamos cantar. Jesus não foi um homem nada comum. Fez um monte de milagres incomuns, seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Amém, crianças? Jesus, Ele pode tudo. Ele pode todas as coisas e Ele cuida de nós em todo o tempo. Agora nós vamos orar pelas ofertas, por aqueles irmãos que puderam ofertar e por aqueles que não puderam, para que de uma próxima vez possam ofertar. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oferta, ó Pai. Nós louvamos a Ti, Senhor, em gratidão, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, é que cuida de nós. Não é o nosso trabalho, não é as nossas forças, ó Deus, mas nós sabemos que tudo que nós temos, meu Deus, tudo que nós somos é o Senhor que nos dá, ó Pai. E nós te agradecemos por isso, Pai. Abençoa cada oferta, cada criança que ofertou, aquelas que não tiveram para ofertar, que o Senhor abençoe, ó Deus, para que de uma próxima oportunidade, Senhor, elas possam ofertar ao Senhor com gratidão a Deus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E agora nós vamos para a principal parte dessa aula, que é a nossa história. A nossa história de hoje é Jesus acalma a tempestade. Nesse trimestre, a gente está estudando vários milagres que Jesus fez. E esse aqui é mais um dos grandes milagres que Cristo fez enquanto estava aqui. Bom, eu quero começar dizendo que Jesus, ele estava ensinando e ele passou um longo tempo ensinando. E aí, Jesus, ele despediu a multidão. Lembra que eu sempre falava para vocês que tinha uma grande multidão que sempre seguia Jesus? Então, ele despediu essa multidão depois de ter passado o dia todo ensinando eles e foi com seus discípulos para um barco, porque ele estava muito cansado. Então, ele entrou no barco com os discípulos. E ele estava muito cansado. E ele decidiu deitar para descansar um pouco nesse barco. Ele decidiu deitar para descansar um pouquinho. E os discípulos permaneceram acordados lá. Porém, começou uma grande tempestade. Jesus foi dormir, descansar um pouco, e os discípulos acordados, quando de repente começaram nuvens negras, um vento soprando, agitando aquelas águas, e as ondas começaram a ficar mais fortes, o vento mais forte, e se tornou numa grande tempestade. E os discípulos, vendo aquilo, começaram a ficar desesperados. Eles começaram a ver que as ondas estavam se agitando, que as ondas cresciam, a água entrava dentro do barco, e os discípulos, mesmo tendo Jesus ali com eles ficaram com medo. Jesus estava no barco, mas os discípulos, por conta daquela situação, ficaram com medo. Bom, desesperados, eles decidiram acordar a Jesus. A tempestade estava muito grande, eles não sabiam o que fazer e eles decidiram acordar a Jesus. E lá foram eles: Jesus, Jesus, acorda!
Acorda, Jesus. Se o Senhor não nos socorrer, nós vamos morrer. Se o Senhor não nos socorrer, nós vamos perecer. Olha quão grande tempestade que veio sobre nós. Olha quão grande tempestade que veio sobre o barco. Bom, os discípulos estavam desesperados. Desesperados com tão grande tempestade que tinha vindo sobre o barco. E mesmo Jesus estando com eles, eles ficaram com medo. Bom, Jesus despertou acordado por eles, e aí ele disse ao vento assim: vento, se aquiete, mar, cala-te. Simplesmente assim, vento, se aquiete, mar, se cale. Foram as palavras que Jesus disse assim que despertou. E crianças, nesse mesmo instante, nesse mesmo momento, se fez grande bonança. Tudo se acalmou. A tempestade foi embora, o vento se acalmou, o mar também se acalmou. Tudo ficou em perfeita bonança. E os discípulos ficaram surpresos com aquilo. Eles ficaram espantados de ver aquele grande milagre que tinha acabado de acontecer. Imagine, no meio daquela tempestade, eles desesperados acordam a Jesus, e Jesus simplesmente se levanta e diz: vento, se acalme, mar, se cale, e tudo obedeceu. E na mesma hora, tudo se acalmou. Eles ficaram espantados com aquilo. Como assim? Como assim? Mas então foi aí que Jesus, ele falou algo muito, muito, muito importante para eles. Jesus fez uma pergunta para eles. Jesus disse assim: se vocês ainda têm fé, por que vocês precisaram me acordar no meio desta tempestade? Olha que pergunta interessante Jesus fez para os discípulos. Por que vocês estavam tão desesperados? Se vocês têm fé, por que vocês precisaram me acordar no meio dessa tempestade? E os discípulos estavam ali naquele momento conversando um com o outro. E um perguntava para o outro: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse que a natureza obedece, que o vento obedece, que o mar obedece? Quem é esse? Essa era a pergunta do momento. Era a pergunta que os discípulos assombrados faziam dentro daquele barco. Quem é esse? Bom, Jesus, ele queria ensinar uma coisa muito importante para aqueles discípulos. Jesus, ele queria ensinar aos discípulos que tudo é possível ao que crê. Esse é o nosso primeiro ensino de hoje. Jesus, ele estava ensinando com aquele milagre que tudo é possível ao que crê. Não duvide. Tudo é possível ao que crê. A tempestade aconteceu para que o nome de Jesus, o nome do Filho de Deus, fosse glorificado naquele momento. E para que todos soubessem que Deus deu poder a Jesus e autoridade para que Jesus anuncie o reino de Deus e para que faça as obras de Deus. Então, esse grande milagre aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado e para mostrar para os discípulos que aquele que crê vai ver a glória de Deus, que tudo é possível ao que crê. Então, a resposta para a nossa pergunta do texto áureo é: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Esse é Jesus. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? É Jesus, o Filho de Deus, Jesus Cristo. É esse a quem o vento e o mar obedecem. E dessa história, desse grande milagre, nós tiramos 3 lições. Primeira lição. A primeira lição que nós tiramos é que há poder no nome de Jesus. Deus deu poder a Jesus. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque todo poder foi dado a Ele, nos céus, na terra, debaixo da terra. Não há nada que não esteja sob o poder de Jesus. Deus criou os céus, criou a terra, deu limite aos mares e ordena todos os ventos que rodeiam a terra, cuidou de todos naquele barco e nenhum deles se perdeu, porque há poder no nome de Jesus. Segunda lição, segunda verdade que nós aprendemos aqui. Se nós estivermos em Cristo, nós não devemos temer. Por quê? Porque Ele cuida de nós.
Essa é a segunda verdade dessa manhã. Nós não precisamos temer, porque se estivermos em Cristo, Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus filhos. Nós não devemos temer a nada, porque Cristo está conosco e Ele cuida de nós. E a terceira verdade que nós aprendemos com essa lição é: nós precisamos ter fé em Jesus. Vocês lembram, crianças, que quando eu contei a história dos outros milagres, eu falei para vocês assim: cada pessoa tinha um problema. Cada pessoa daquelas que recebeu o milagre de Jesus tinha uma dificuldade. Mas todas elas tinham uma coisa em comum. Todas elas, quando procuraram a Jesus, elas tiveram fé. Todas elas, quando buscaram a Cristo, elas demonstraram que tiveram fé, que criam em Jesus. Então, todas elas creram, tiveram fé que Jesus podia cuidar delas. Que se elas chegassem até aquele Jesus que a multidão falava, se elas chegassem e encontrassem aquele Cristo que todo mundo comentava e contava as histórias, elas seriam curadas, elas seriam atendidas, elas seriam cuidadas por Jesus. Então, todas elas creram, tinham fé em Jesus. Pois então, nós entendemos que nessa lição, o milagre dessa lição nos ensina que nós devemos crer em Jesus, ter fé nele e não temer as circunstâncias. Não importa o que está acontecendo comigo, se eu estou em Cristo, Ele está cuidando de tudo e eu preciso crer nisso. É nessa verdade que nós temos que nos agarrar, porque Jesus, Ele detém poder sobre todas as coisas, não tem nada que esteja fora do alcance de Jesus. Então, se nós estamos com Cristo, nós devemos crer que Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Então, crianças, eu tenho agora para dizer duas coisas a vocês. Primeiro, para aquela criança que já chamou Jesus para morar no seu coração. Se você já chamou Jesus para morar no seu coração, que em momentos de dificuldade, em momentos que acontece alguma coisa na sua família, ou que você está triste, ou que você está passando por alguma dificuldade, às vezes que você não contou para alguém, eu quero dizer para você que você pode confiar em Jesus, que você deve confiar em Jesus, porque Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida, Ele cuida de você. Então, se você já chamou Jesus para morar no seu coração, confia nele. Conta para Ele em oração as suas dificuldades, as suas necessidades, porque Ele é poderoso para cuidar de você. Ele quer cuidar de você. E para você, criança, que ainda não chamou Jesus para morar no seu coração, chama Ele para morar no seu coração. Ele deseja salvar você, Ele deseja limpar o seu coração de todo pecado, Ele deseja cuidar de você. Jesus, Ele se alegra em cuidar de nós, em estar conosco. Então, chama Jesus para morar no seu coração, creia nele, porque há poder no nome de Jesus para curar, para limpar o nosso coração de todo pecado, para nos perdoar e para nos levar para o céu. Há poder no nome de Jesus e nós devemos crer nessa verdade. Amém? Agora nós vamos orar, agradecendo pela nossa lição. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada criança, meu Deus. Eu te louvo e eu peço, Senhor, que essa palavra entre no nosso coração, meu Deus. E que por misericórdia, meu Deus, o Senhor nos ensine a confiar no Senhor e em tudo, ó Pai. Tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Deus. Eu te agradeço por tudo. Abençoa, meu Deus, o dia do Senhor, meu Deus, esse domingo, ó Deus. E que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor seja conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora, crianças, nós vamos para a parte da atividade de hoje, desse domingo. Primeira lição. Pinte de verde o quadro com as frases verdadeiras. Primeira frase. Jesus, em momento nenhum, esteve no barco. Será que essa frase é verdadeira? Frase 2. Jesus foi despertado pelos discípulos. Frase 3. O vento e a água se aquietaram depois que Jesus dormiu. 4. Jesus é tão poderoso que até o vento e o mar lhe obedecem. Atividade 2. Decifre o código e descubra a mensagem. Vocês vão decifrar o código e descobrir qual é a mensagem.
E o terceiro é, faça um desenho bem bonito relacionado com a nossa lição de hoje. Essas são as nossas atividades. Nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. Eu quero orar para a gente encerrar. Eu vou orar agora e depois eu tenho um recadinho. Senhor Jesus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela sua misericórdia sobre nós. Obrigada pela sua palavra. Obrigada por cuidar de nós em todos os momentos, ó Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, gente, corre lá para o nosso grupo da EBD, o nosso grupo dos primários, para a gente participar da gincana, ver o nosso textuário, fazer as atividades, fazer toda essa correção. E olha, a nossa gincana está maravilhosa, está super acirrada. Não vamos deixar de participar, ok? Então, eu estou indo agora para lá. Eu espero vocês. Um beijo. Tchau, tchau.